Realme GT e Moto G100 são dois celulares que entregam um conjunto de top de linha, mas preço de intermediário. Nesta briga de aparelhos avançados, qual entrega o melhor custo-benefício aos usuários? É o que veremos agora no comparativo do Tudo Celular. Já começamos com dois designs bem interessantes. O Realme GT talvez seja o que há de mais diferente no mercado atual, e ele tem duas versões de visual, uma com traseira de vidro e a outra com acabamento em couro, que é esta que testamos. O chinês também entrega laterais de plástico, material que faz parte de todo o corpo do rival Moto G100, com um padrão de cores que aparentam efeito cromático. Os conjuntos de câmeras de ambos ficam no canto esquerdo da tampa, só que a Motorola preferiu distribuir os sensores no formato cooktop. Do lado da Realme, o bloco fica na vertical com uma faixa preta que cruza todo o dispositivo. O GT é menor e mais leve que o concorrente, além de trazer leitor de digitais sob a tela. Em contrapartida, encontramos um sensor biométrico na lateral do G100. Os smartphones vêm com um notch em forma de furo no canto esquerdo da tela, mas o Moto tem um segundo entalhe, já que conta com duas lentes frontais. Ele também fornece expansão de memória por cartão microSD em sua gaveta híbrida de chips. Do outro lado, temos somente o espaço para as duas linhas de operadora no modelo chinês. A dupla ainda possui Bluetooth de quinta geração, Wi-Fi de sexta e tecnologia NFC. Com mais destaques é o Realme GT que abre o placar no comparativo. O GT trouxe um painel AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+. Diferente da Realme, a Motorola economizou no display e inseriu apenas uma tela LCD no seu top barato. Temos HDR10 dos dois lados, mas a taxa de atualização do chinês é maior e atinge até 120 Hz, enquanto a do G100 não passa dos 90. A diferença no material dá ao Realme GT um brilho mais forte e cores mais vibrantes, mesmo que o Moto não seja uma decepção nisso. O modelo chinês ainda tem um aproveitamento frontal maior, já que oferece menos bordas em todas as extremidades. A principal ausência em ambos fica por conta da falta de proteção Gorilla Glass. O GT pontua de novo pelo material superior. Mais uma vez, a Motorola cortou gastos em seu celular avançado de entrada, entre aspas. Na parte de áudio, não temos no modelo dela um som estéreo, já a Realme priorizou este quesito e colocou o alto-falante de chamadas para funcionar como canal secundário. Este chega com suporte a Dolby Atmos e formatos sem compressão, para ter uma qualidade sonora de alta qualidade. O equilíbrio entre graves, médios e agudos também é melhor no GT, assim como a potência sonora superior. A dupla entrega conector físico para fones de ouvido, mesmo sem o acessório na caixa. Mais um ponto para o Realme GT. Aqui encontramos dois sistemas que já vêm com Android 11 de fábrica, além do suporte à rede 5G. A Realme 2.0 oferece boa fluidez com tela de 120 Hz e vários recursos conhecidos. Como exemplos estão a barra lateral inspirada na tela Edge da Samsung e a esfera de auxílio, uma bolha flutuante para atalhos de navegação. Do lado da Motorola, a interface praticamente pura possui os já tradicionais gestos para abrir a lanterna ou o aplicativo de câmera. Mas ela ainda se destaca pelo recurso Ready For. Ele lembra o Samsung DeX ao transformar o celular em um desktop portátil, apenas conectando um cabo HDMI em algum monitor externo. Ficamos com um empate em sistema pelo equilíbrio de funções extras. O Realme GT vem equipado com a plataforma Snapdragon 888, a top de linha mais recente da Qualcomm. Já o Moto G100 estreou o Snapdragon 870 no Brasil, um chip um pouco mais modesto que o do rival. Porém, a diferença foi pequena nos nossos testes de velocidade. O modelo chinês levou a melhor por menos de um segundo de diferença, mas foi mais rápido tanto na abertura de apps como no multitarefas. A gente só consegue ver o poder maior do componente usado pela Realme nos benchmarks. Ele atingiu pontuações bem maiores que o concorrente no AnTuTu e em todos os cenários do Geekbench. Pelo menos nada disso afeta os aparelhos em jogos, que são rodados com qualidade máxima na dupla. Com ligeira vantagem, o GT marca de novo. Se tem um ponto em que a Realme economizou, foi em bateria. A do GT tem capacidade menor que a do Moto G100 e esses 500 mAh a menos fizeram falta, como mostraram os nossos testes padronizados de uso real.
A autonomia da Motorola é cerca de 6 horas e meia superior, com mais de um dia completo sem descarregar. Mas quando olhamos o tempo de recarga, o cenário muda completamente. O carregador de 65 watts do smartphone chinês consegue encher até os 100% em 44 minutos. Já o adaptador de 20 watts do Moto precisa de quase 2 horas para completar o processo. Sendo assim, o Moto G100 anota um ponto pela duração maior, enquanto o Realme GT marca pelo tempo considerável a menos no carregamento. Encontramos em ambos um conjunto triplo de câmeras traseiras liderado por um sensor principal de 64 megapixels. A dupla captura fotos bem ricas em detalhes, só que o Realme GT vai acertar mais na redução de ruídos. Já o Moto G100 aparenta alguns granulados com cores sólidas na imagem. A Ultra Wide da Motorola tem menos perda de qualidade em relação à lente principal. Mas quando chega a noite, as imagens ficam bem escuras e borradas, algo que acontece menos com o rival chinês. Somente o GT vem com câmera macro, que até consegue boas fotos, desde que você acerte a distância certa. O Moto até pode explorar o foco automático da grande angular para registros mais próximos, como uma forma de compensar a ausência. O G100 ainda possui uma terceira lente para desfoque, além do sensor TOF que mede distâncias. Mesmo assim, o trabalho do modo retrato é bem fraco e erra mais do que muitos smartphones sem uma câmera dedicada a essa função. O Realme vence pela qualidade superior de imagens. Os dois dispositivos gravam em 4K a 60 fps com estabilização eletrônica. A redução de tremidos no Realme funciona com todas as câmeras, algo raro na categoria. Já o Moto tem como diferencial chegar até 6K 30 fps nos vídeos, mesmo sofrendo mais com tremidos. O foco não chega a ser um destaque em nenhum deles. Podemos dizer o mesmo também da captação de áudio. Com o equilíbrio de performance, temos outro empate. Na frente, as duas câmeras para selfies de 16 megapixels não decepcionam durante o dia e registram boas fotos quando há condições favoráveis de luz. A queda de qualidade na dupla vai ser sentida mais à noite, mesmo nos vídeos que não passam de Full HD. O Moto G100 leva vantagem pela segunda lente frontal, uma ultra wide para capturar mais informações na mesma foto. A Motorola pontua em selfies. Apesar de termos smartphones focados em custo-benefício, apenas o Moto G100 foi lançado oficialmente no Brasil, ao menos até o momento de produção deste vídeo. Ele chegou ao país com um preço sugerido de R$ 4.000, mas já pode ser encontrado por menos de R$ 3.000 no varejo nacional, algo equivalente ao valor convertido de lançamento do Realme GT na Europa. Este ainda não é achado em lojas brasileiras nem por importadores por enquanto. Enquanto não temos um parâmetro para o modelo chinês, o da Motorola pontua neste último quesito. No geral, tanto o Realme GT quanto o Moto G100 vão entregar uma experiência premium ao usuário, sem deixar o foco no custo-benefício. São poucos os pontos que podem decepcionar em cada um. No celular chinês, a pior performance foi em bateria, que ficou abaixo das 20 horas de duração nos nossos testes. Do lado da Motorola, a falha maior ficou nas características de multimídia. A tela IPS poderia ser melhor, enquanto a falta do som estéreo compromete bastante a imersão na hora de ouvir música ou ver filmes. Essas questões em maior quantidade foram essenciais para que a vitória no placar ficasse com a Realme. Chegou a hora de a gente se despedir, mas antes queremos saber a sua opinião. Entre GT e G100, qual é a sua preferência e entrega melhor custo-benefício? Você teria algum deles? Comenta aí no espaço abaixo e aproveita para dar uma olhada no comparativo em texto lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!